Eu já quero que vocês abram no livro de Filipenses 2. Eu vou ler do 3 ao 6. Do 3 ao 6. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Pai, eu me rendo diante da Tua presença, me curvo diante da Tua soberania, Deus. Eu tenho a Tua palavra como meu guia e o Teu Espírito Santo como meu mestre, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço para que o Senhor venha conduzir essa transmissão da Tua palavra de maneira com que seja plantado no coração de cada um que está aqui ouvindo, Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu escolhi esse tema por conta de alguns motivos. Primeiro foi por conta da nossa depravação radical, pelo nosso ego inflado e pela nossa busca por aprovação. E isso é perceptível diante de uma cultura que tem sido atual, que é uma cultura pós-modernista, e também uma cultura não muito distante, mas pode-se perceber a raiz da depravação ali mesmo, que é uma cultura humanista. E o que ela faz? Além dela pregar a relação entre os seres humanos, ela prega o antropocentrismo. E o que é o antropocentrismo? É quando o homem é colocado no centro de todas as coisas. Ele é divinizado e ele é exaltado como se ele fosse um Deus. E para começar, eu quero explicar o que significa humildade. Eu peguei algumas definições do dicionário do que significa humildade para que se fizesse inteligível o que eu irei dizer. Simplicidade. Qualidade de quem é modesto, simples e humilde. Modéstia. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações. Inferioridade. Em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém. Então, resumindo, a humildade ela é um atributo de quem é honesto, é de quem é humilde e de quem é simples. A humildade ela é também uma consciência de suas limitações, uma consciência de que a nossa fraqueza é equiparada com a fraqueza do próximo. E quando Filipenses 2:3 ele nos exorta: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, ele nos conduz a um caminho de amor, onde colocamos o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo na frente de nós mesmos. Então, ela coloca em nós esse entendimento de que a humildade ela é baseada nesses pressupostos, de que nós precisamos sim ser modestos, nós precisamos sim ter consciência das nossas limitações devido à nossa depravação e ao nosso pecado original. E bom, tinha uma frase que Calvino disse, na verdade é um texto pequeno dele, em que ele diz assim: ninguém possui coisa alguma em seus próprios recursos que o faça superior. Portanto, quem quer que se ponha no nível mais elevado não passa de imbecil e impertinente. A genuína base da humildade cristã consiste, de um lado, em não ser presumido, porque sabemos que nada possuímos de bom em nós mesmos, e de outro, se Deus implantou algum bem em nós, que o mesmo seja, por essa razão, totalmente debitado à conta da divina graça. Uma clara explicação sobre o que é a humildade cristã, ou a definição mesmo de humildade, está na humildade de Cristo.
ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Ele não reivindicou ser igual a Deus. E em Gênesis 3, 4, quero que vocês abram comigo. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa alguma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui nós percebemos que a serpente ela conduz a situação a ponto de que Adão ele sinta dentro do seu ser a vontade e o anseio de ser igual a Deus, de ter esse conhecimento do bem e do mal. E é isso que ele usurpa, ser igual a Deus. E agora eu quero que vocês também vão em Mateus 4, 8. Na verdade, esse texto ele descreve sobre a tentação de Jesus e o diabo tentando convencê-lo diante de algumas propostas para que ele se tornasse igual a Deus, para que ele tentasse o próprio Deus ou para que ele mostrasse de alguma forma essa semelhança divina. Mas no 4:8 ele diz: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E aqui quando Filipenses 2:5 ele fala que Jesus ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis, ele rejeitou se prostrar diante de Satanás e receber todas as nações ou receber aquilo que Satanás havia proposto diante dele. Ele rejeitou isso porque ele não tinha a capacidade de querer ser igual a Deus. Ele não reivindicou isso. Ele não quis ser igual a Deus. Deus Pai. Então Jesus o quê? Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente humano. Ele sendo perfeitamente humano, ele não perdeu os atributos divinos que ele tinha. Mas porventura e todavia, ele teve que se fazer humano, ele teve que descer de um grau muito elevado de divindade e se humilhar como ser humano, ao contrário dos textos que nós lemos, ao contrário de Adão e ao contrário de Lúcifer, que usurparam ser igual a Deus. Cristo, ele se fez carne, ele se fez verbo e não reivindicou ser igual a Deus. Ele não procurou em seu próprio ser se tornar igual a Deus. Isso é o que nos mostra a real humildade de Cristo. E ali, quando Cristo ele se torna humano, ele se torna filho de Deus e servo. Ele deposita então, a partir do momento em que ele se faz carne, toda a glória e exalta completamente o nome de Deus Pai. E aí eu quero partir para outro tópico do meu sermão, que é a verdadeira conduta humilde. Quando nós temos conhecimento da verdade, acredito que isso é do ser humano por busca por aprovação ou um sentimento de superioridade mesmo, que nos faz querermos ser superior a alguém por saber algo a mais ou saber de um assunto referente a algo. E quando nós aprendemos sobre a Bíblia e a verdade libertadora, ela nos liberta, temos a princípio a arrogância de saber que algumas pessoas elas não sabem disso e às vezes por ignorância mesmo de não conhecer a plenitude do Evangelho,
nós menosprezamos o conhecimento momentaneamente ignorante do próximo. E é isso que nos remete a uma ortodoxia humilde. O que é ortodoxia? É algo que seja centralizado no Evangelho. São os princípios da base cristã. São os princípios da Bíblia. Então, algo que seja ortodoxo. Quando a gente aprende, a gente tem que ter a humildade de saber que nós somos limitados no nosso próprio conhecimento, que a extensão da nossa ignorância é enorme e que é insignificante o nosso conhecimento quando o nosso conhecimento é comparado com o conhecimento de Deus. O homem que é verdadeiramente humilde, ele é consciente da sua própria fraqueza e do quão pequena a sua força é. Ele reconhece o quão débil ele é e o quão ele é incapaz de fazer algo. O homem verdadeiramente humilde, ele é consciente da sua distância natural de Deus, da sua dependência dele, da insignificância do seu entendimento, do seu poder e da sua sabedoria. E ele é consciente também de que somente pelo poder de Deus, pela sabedoria dele, pelo amor, ele é sustentado e guardado. E hoje em dia eu tenho muito visto que as pessoas, elas tentam demonstrar um nível de espiritualidade, um nível de santidade assim absurdo mesmo, pelo fato de buscar essa aprovação, de o ser humano ser tão egocêntrico e prepotente que ele busca nas pessoas uma glória, para que a glória que era devida a Deus, ela fosse repartida momentaneamente com ele mesmo. Então, hoje que temos as redes sociais e acesso a elas, a obra social ela não virou mais algo para engrandecer o nome de Deus ou exaltar o seu santo nome, mas virou algo para que nós nos afirmasse humildes, nos afirmasse honestos, nos afirmasse bons. E as pessoas, nesse nível de espiritualidade delas, elas demonstram que elas oram, elas demonstram que elas são genuinamente cristãos e elas precisam expor isso à humanidade inteira. E elas acabam cometendo o pecado de julgar o pecado alheio, quando na verdade elas esquecem de exterminar o pecado de estimação. E elas esquecem também que mesmo pela nossa natureza regenerada, no fim todos nós somos pecadores. E é realmente isso. A humildade, ela não é isso. Não é demonstrar um nível de espiritualidade maior ou superior do que os outros. A humildade, ela direciona a pessoa num comportamento de insignificância, mansidão e a submissão. Porque ela direciona totalmente a glória para Deus. Quando você se reconhece incapaz, débil da sua força, quando você reconhece que você não tem nada que você possa fazer a não ser pecar, você entende que as pessoas estão na mesma condição e que você precisa sim tirar essa sua autoridade de julgo e reconhecer como você é pecador tanto quanto ela. E agora eu quero que vocês abram suas Bíblias em 2 Crônicas 26. Aqui eu quero falar um pouco sobre a vida de Uzias. 2 Crônicas 26. Aqui eu quero falar sobre a vida de Uzias. Eu vou ler esse texto e é um pouco grande, mas quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui a Bíblia ela nos remete ao momento de que o temor de Deus ele se torna algo determinante para que a pessoa ela se exaltasse, para a pessoa ela criar um ego inflado dentro dela, pensando: Deus realmente me abençoa, então eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. Isso se torna
isso se torna uma cultura antropocentrista, onde o homem ele é colocado no centro e o teocentrismo, que é o Deus no centro, ele acaba sendo esvaído. 2 Crônicas 26. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor durante esse tempo. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Então aqui Uzias, ele se prostra diante de Deus, ele reconhece o quão débil e quão a força dele é limitada diante da força de Deus. E aqui ele reconhece a condição dele. Então o temor dele e a glória estava sendo debitada na conta da graça divina. Aqui sim, a humildade de Uzias estava sendo transferida a Deus. Estava sendo completamente dedicada a Deus. A humildade dele ali tinha raiz nas Escrituras. A humildade dele era cristã. Continuando. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas da cidade de Gate, de Jamânia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas, perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito. Os amonitas lhe pagavam impostos. Uzias ele estava sendo tremendamente abençoado por Deus por seguir o detrimento do Evangelho. Aqui, por Uzias temer completamente a Deus, Deus estava o abençoando. Todo o poder de Uzias, que havia aumentado e a fama dele se espalhado, era totalmente um presente gratuito de Deus. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale, no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planatos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maacéias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 homens. 307.500 soldados, que estavam à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias arrumou os seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Então Uzias, ele era um homem muito poderoso. Deus o ajudava. Ele tinha esse temor que foi ensinado através de Zacarias diante da vida dele. Então, Uzias, sim, ele temendo o Senhor, reconhecendo o Senhor como o único suficiente Salvador, o Deus dele, e se esvaindo totalmente dessa condição depravada, Deus o ajudou completamente em toda a sua caminhada. E no 16, a gente pode perceber a ruína de Uzias, quando essa vontade de engrandecer o nome de Deus e essa vontade de exaltar o nome de Deus, ela é esvaída para que o homem depravado de seu coração prevalecesse. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso.
O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão que foram separados para esse serviço. Saia desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Uzias ele estava tentando fazer aqui um serviço que não era dedicado ao rei, mas sim aos sacerdotes. Ele estava tentando queimar incenso no altar de incenso, onde só os sacerdotes tinham a entrada. Ele queria, sim, se inflar de orgulho por ser o rei e ter tantas bênçãos proporcionadas pelo Senhor, e ele se sentiu na capacidade de poder fazer tudo. Pelo seu poderio, pelo seu poder aquisitivo, pelo eu que era manifestado dentro do seu coração depravado, ele se sentiu ele se sentiu na vontade de exercer realmente esse orgulho que tinha sido suplantado em seu coração, no lugar de debitar a glória de Deus na conta divina. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. Então, quando Uzias ele se sucumbiu de orgulho, o Senhor mostrou para ele que o único Deus que devia ser exaltado, que devia ser engrandecido, era Ele mesmo, e não o Deus de seu coração, que era o homem depravado, o homem que queria depositar a glória dele dentro de si mesmo. O rei Uzias, ele sofreu dessa morte até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Então, depois de Uzias ele ter abdicado de sua humildade e engrandecer a Deus, ele abdicou dessas coisas. O orgulho de seu coração foi o fator determinante para que ele fosse derrubado, que ele fosse destruído. O Deus que ele tinha criado em seu coração idólatra fez com que ele perdesse todos os seus bens, perdesse todo o seu poderio. Ele foi acometido por lepra, onde ele sofreu dessa doença até morrer. E Uzias, como o primeiro rei de Israel, ele foi derrubado por seu próprio orgulho. E quando a gente tem percepção dessas coisas e a gente compara a caminhada cristã com a humildade, a gente percebe onde é o nosso lugar, onde devemos permanecer, onde precisamos fundamentar a estrutura do nosso castelo. E aí sim, obrigado. E aí sim podemos reconhecer que nós, por termos essa condição depravada, por termos pecado, por termos usurpado o ser que nem a Deus, hoje na nossa condição regenerada, nós precisamos debitar tudo aquilo que é de Deus, para Deus. As coisas da nossa vida, ela não pode ser direcionada ao nosso ser, ao nosso orgulho, à nossa prepotência, ao nosso egocentrismo. Porque assim acabamos no final das contas, ser o Deus do nosso coração. Nós, no final das contas, acabamos a ser o ídolo de nosso coração. E o último, e eu acredito que mais importante, tópico do meu sermão é humilhe-se. Charles Spurgeon disse assim: a graça, à semelhança da luz, revela nossa impureza. Diante de Deus, nós não temos condição alguma de nos gloriar pelas nossas boas obras ou pelo nosso nível de espiritualidade que é demonstrado de alguma forma. Nós não temos capacidade disso.
porque a única coisa que faz com que nós não sejamos fulminados neste momento é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E realmente, quando a luz da graça ela resplandece sobre os nossos olhos, ela só revela a nossa tamanha impureza e do quanto nós precisamos ser humildes, porque as pessoas elas estão na mesma condição de que nós precisamos sim apresentar o Evangelho e convencer essas pessoas de que elas precisam conhecer esse Cristo que Ele nos mostra, a nossa impureza, a nossa incapacidade e nos dota da responsabilidade de comprometer o nosso ser a empenhar-se, a glorificar o nome dEle com toda a plenitude do nosso ser. Então o fato de que o Senhor nos ama é uma maravilha, porque embora sejamos pó e cinza, Ele ainda nos dá a virtude de glorificar a majestade do seu nome. O seu grande poder. Eu quero que vocês abram em Efésios 1. Do 19 ao 20, eu quero ler. O seu grande poder. Qual grande poder é esse que nós devemos glorificar, nós devemos magnificar? Do 19 ao 20 diz: E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou com Cristo. Ele ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. É esse poder em que nós devemos glorificar, engrandecer o nome dele. Então é necessário que nós busquemos todos um espírito humilde. É esse espírito de mansidão, é esse espírito de insignificância, é esse espírito de reconhecer a sua incapacidade diante do Deus que nós servimos, que nos caracteriza como verdadeiros cristãos. E uma coisa que nós não necessitamos é de que os outros nos humilhem para que nós tenhamos uma humildade voluntária. Nós não precisamos disso. Nós precisamos sim olhar para Cristo e reconhecer que nós necessitamos nos humilhar diante dele porque somos incapazes de fazer qualquer coisa. Nós precisamos também buscar esse profundo senso de miséria nas nossas vidas. Que conheçamos a Deus, que você confesse diante de Deus a sua nulidade, a sua desgraça diante do poderio e da majestade dele. Que você desconfie de si mesmo, pois bem sei eu que o coração do homem ele é enganoso. Então que toda a glória, que porventura ela venha dar um sinal para que você use para a sua vanglória, ela seja exterminada e que a glória ela seja totalmente depositada a Deus. Que você se renda à vontade e ao serviço dele. Que você crie em você mesmo essa vontade de parar de ser um alguém tendencioso, um alguém vaidoso, um alguém que auto se justifica, um alguém que nega mesmo que haja uma liberdade e que ela mesma pode ser alcançada. Ela mesma pode alcançar a Deus. Que nós nos humilhemos a ponto de que reconheçamos que nada podemos fazer senão ser inclinado ao mal. E nós devemos procurar uns nos outros ver o melhor. Assim como Jesus fez. Ele não olhava as pessoas de forma pecaminosa que ela se encontrava, mas sim da melhor forma possível. E ele era, sim, o Salvador dessas pessoas. Então que procuramos a Deus ardentemente, que Ele sim, Ele transforme o nosso ser a ponto de que em oração nós cultivemos esse espírito humilde, porque Deus andará aqui conosco se resplandecermos a luz dele, porque nós somos luz quando somos semelhanças de Cristo, quando somos expressão de Cristo, porque nosso Pai é luz. E quando esses dias de
de humilhação diante das outras pessoas, quando vem a nossa humildade, a nossa humildade de ser, a nossa humildade de estar, porque Paulo mesmo disse de estar contente com todas as coisas, porque nada mais era necessário. Quando ele tinha Cristo, ele tinha tudo. E quando as pessoas elas estão diante dessa situação e elas veem em sua vida a simplicidade e a honestidade e a humildade do seu ser, ela, pelo ser egocêntrico dela e pelo ser superior, ela sempre quer estar um nível a mais da sua pessoa. Então, quando elas veem você seguindo o caminho da humildade, elas sempre vão querer mostrar de alguma forma de que elas estão sendo superiores a vocês. Então, quando esses dias tiverem passado, a recompensa única e sublime é de Deus. Então não há por que andarmos desanimados ou aflitos com algo por conta da nossa humildade. Mas devemos glorificar somente a Deus, porque a nossa recompensa não provém mesmo dos homens, mas unicamente de Deus. Exclusivamente de Deus.